Ciao! Benvenuti! Allora, antes de começar hoje, vou colocar uma musiquinha e esperando que todo mundo entre na live, né? Vou colocar uma música bem clássica italiana que tenho certeza que vocês conhecem. Olhem só. Prontos. Não vou cantar, gente, tá? Tchau! Espero se... Dá pra ouvir, né? Espero. Esperar uns 2 minutos até todo mundo entrar. Gostou da música? Bem italiana essa. Vamos esperar um pouquinho ainda. Ciao, buongiorno! Buongiorno ragazzi! Essa parte que é maravilhosa. Sono imbranato. Tá. Tiziana é melhor do que eu, né, cantando. Pronto, gente. Agora podemos começar. Tchau! Não sei quem é, Padre Pedro, mas concordo, saudade dele. Ciao! Benvenuto! Aspettate, né? Ó, agora um pouco de silêncio, né? Bem-vindo, gente! Eu esperei 2 minutinhos, escolhi a música. Demorou um pouquinho porque eu tava pensando em colocar a Laura Pausini. Eu falei, não vou deixar isso óbvio, não. Coloquei Tiziano Ferro, que é meio óbvio também. Bem-vindo, gente! Hoje vai ser uma live super informativa com a nossa professora Clícia, que eu tive dificuldade a saber a pronúncia do nome dela. Sim. Agora, hoje vamos falar sobre as provas Celli e Cils, né? As provas do B1 de italiano, que todo mundo vive perguntando aqui no meu perfil e gera sempre muita dúvida sobre qual é a prova melhor, qual eu vou fazer, onde que eu faço, preciso ir para a Itália para fazer essa prova. Então, hoje vamos tirar todas essas dúvidas e é que vocês vão ter. Então, vocês podem interagir com a gente, deixar todas as dúvidas, que a gente vai esclarecer tudo. Agora, querida, eu não sei te convidar na live, não. Você consegue entrar? Como que faz aqui, gente? Me ajudem, por favor. Vou fechar. Quem passou? É o Igor, meu marido, aqui atrás. Ele tá saindo. Vamos ver como que faço aqui pra convidar. Alguém me ajude, tá? Porque eu não sei. Por favor, que eu sou péssima com essas coisas. Aiuto. Isso! Brava, Clícia. Você é... Você. Ixi. Agora foi. Foi? Não foi. Pensa. Faz de novo. Aí, foi. Tchau! Oi! Tchau! Mamma mia, pânico. Eu fiquei confusa. Falei, ixi, não vou conseguir convidar ela, não. Bem-vinda. Ó, tô muito feliz em te ter aqui. Gente, vocês têm que saber, faz 2 meses que a gente tenta fazer essa live, né? 2 meses. Sim, 2 Exatamente. meses. Mas 2 meses. finalmente, antes tarde do que nunca. Exatamente. Não, é uma live muito importante. Eu queria fazê-la com você, porque você é específica nisso. Então eu falei, quem melhor do que ela vai esclarecer as dúvidas das pessoas que me seguem? Você só. Então, eu quero que você se apresenta para quem não te conhece aqui no meu perfil. Fala o que você faz, como que você aprendeu italiano, como que você começou, né, com a sua história inteira. Vai, conta tudo pra gente. Primeiramente, obrigada aí pelo convite. Eu adorei também receber o convite. Estou muito feliz de estar aqui. E eu adoro falar sobre o exame, na verdade. Me chama que eu vou, que eu adoro falar sobre isso. Eu gosto que sempre tem gente interessada e eu sei que é um conteúdo que ajuda muito o pessoal e tudo. Então, enfim. Meu nome é Clícia. Eu sou professora de italiano desde 2015. Eu aprendi italiano há um bom tempo atrás, em 2011, mais ou menos. Quando eu estava na faculdade de História, eu fiz faculdade de História, quase me formei, mas mudei de curso, enfim. Comecei a aprender italiano para fazer intercâmbio. Enfim, acabei mudando de curso, não fui fazer o intercâmbio, já fiz meu primeiro exame de proficiência lá para fazer esse intercâmbio.
Ah, E aí, mudei para arquitetura, fiz faculdade de arquitetura, fiz um outro exame de proficiência italiano, porque eu queria estudar na Itália, consegui uma bolsa de estudos, vim para a Itália, morei em Florença por um ano, e durante a faculdade, terminei a faculdade, fiz o CELI pela primeira vez, foi meu terceiro exame de proficiência italiano. nossa, meu Deus do céu. Daí eu fiz o CELI e para estudar na Itália, foi o B2 que eu fiz, que eu queria fazer mestrado em arquitetura na época. Mas acabou que a vida me levou para Irlanda e eu fui para lá depois que eu me formei, logo depois que minha cidadania italiana foi reconhecida também. Fui para Irlanda e lá eu fiquei durante um ano, onde eu comecei a dar mais aulas de italiano, porque até então as aulas de italiano eram o meu trabalho para complementar a renda, não era o meu trabalho principal. E quando eu estava na Irlanda, depois com essa coisa da pandemia e tudo mais, que eu fui ficando mais em casa, aí eu Uhum. comecei a dar mais aulas de italiano ainda, comecei a ajudar o pessoal, como eu já tinha feito o exame. E quando eu fiz o exame de proficiência, não tinha informação nenhuma na internet, porque era em 2018. Então, eu comecei a pesquisar tudo sozinha, organizar meus estudos sozinha e tudo mais. Fui aprovada. E durante minha morada na Irlanda, minha estadia lá, eu comecei a ajudar o pessoal, que começou a ser exigido também para a cidadania italiana. Eu comecei a ir mais cada vez para esse lado, comecei a gostar muito da área. E aí eu fiz uma pós-graduação na Università per Stranieri di Perugia, em didática de italiano para estrangeiros. Fiz lá, terminei no ano passado. E desde então estou aí, sempre mudando de área, né? Mas eu acho incrível. É por isso que eu falei, você tem que contar a sua história. Eu sabia uma parte dela, tá ficando ainda mais interessante. Eu sabia da história da Irlanda, sabia que você tinha feito já o Chile, mas não tudo isso. Então, assim, ficou super. Nossa, parabéns, viu? Você tem uma história bem inspiradora. Obrigada. Aí nessa coisa toda, comecei a dar mais aulas cada vez mais, ajudando mais gente, criei o curso online e tudo mais. E aí eu estava no Brasil, né? Já tinha voltado da Irlanda, daí eu fui morar na Ucrânia e agora estou morando aqui na Itália. Estou em Torino Gente, agora. E por aqui eu então, pretendo ficar durante uns anos ainda. E agora eu cansei lindo. também. É, não, entendo, né? Também te entendo total nisso. Depois que começa a viajar, você não consegue parar. Mas chega um momento que fala, cara, não mais não. Preciso de É. um lugar onde eu ficar pelo menos uns 4 anos, vai. Uns 4 4 anos, tá bom, é. anos. Perfeito, ó. Maravilhosa. Eu adorei saber sua história e com certeza quem está assistindo adorou também. E vamos falar sobre os exames agora, que vamos Uhum, já entrar no tópico. Eu vou fazer as perguntas para você e você vai responder. Vou fazer as perguntas que todo mundo sempre faz para mim. A gente vai esclarecer todas as dúvidas, né? Então, a primeira pergunta de sempre é: qual prova eu faço para tirar a cidadania italiana? E também, por que que precisa de prova? Por que que eu não posso simplesmente tirar a cidadania? Então, qual é o caso uhum. que você precisa da prova? Vai, me Sim. conta. Para a cidadania italiana por descendência, não precisa do exame, não precisa comprovar conhecimento da língua. Isso é uma dúvida que muita gente começou a me perguntar, ah, mas aí eu vou fazer um processo de cidadania por descendência, qual que é o exame que eu tenho que fazer? Eu falo, não, calma, você não precisa fazer o exame. É importante que você saiba a língua, né? É bom você saber e tudo mais, afinal de contas você vai ser um cidadão italiano. Mas, enfim, precisar, não precisa fazer o exame, né? Então, assim, o exame de italiano ele é exigido. Não é o exame, o conhecimento de italiano, eu vou explicar isso mais para frente, por que eu falo que é o conhecimento. B1 é exigido para a cidadania italiana por matrimônio e também por tempo de residência na Itália. E por que eu falo que não é o exame, é o conhecimento? Porque se você fez a terza média na Itália, você não precisa fazer o exame. Então, tem Como toda que essa é questão. Porque eu sei que para mim não significa nada em português. Como que é a terça média em português? Que é ensino, o que que é? Ensino fundamental? Não, Não, não é. assim, eu sempre me confundo porque os sistemas são diferentes. Quantos anos, mais ou É menos, vocês fazem? Com quantos anos que vocês fazem a terça ter- média? la terza media peraí, deixa eu contar in italiano. 11, allora, finisci le scuole elementari, 10 anni, 10-11 Uhum. anni, poi prima 11, 12, 12, mais ou menos uns 14 anos. Tá, então eu acho que seria quando eu estudei, né?
Oitava série, que agora é o nono ano. Eu acho que é o último ano do ensino fundamental, se eu não me engano. Eu acho, Ok, tá? Posso estar falando eu não coisas sei. erradas. Mas assim, eu acho mais ou menos isso, porque com 14 anos a gente tá na oitava série, nono ano. Então, assim, quem tem mais conhecimento aí no sistema, na paridade, né, dos sistemas de ensino, pode me responder melhor. Mas assim, a gente sabe que é mínimo, né, o caso de pessoas que têm que estudaram realmente na Itália, no ensino Sim. fundamental, né? Então, via de regra, precisa fazer sim. E então o que acontece? A pessoa tem que apresentar um certificado aceito pelo governo italiano para a obtenção da cidadania por matrimônio ou tempo de residência, né? E esse nível seria o B1, equivalente ao B1. O B1, o que, que é? Ele, dentro do quadro europeu de referência, né, para ensino de línguas, nós temos o A1, que é o mais básico, e o C1 do C2 do mais avançado. E para quem não tem familiaridade com a nomenclatura, o B1 está ali no meio, que é tipo o nível pré-intermediário. Então, que seria o nível do se vira, assim, aquele nível que se eu te jogar na Itália, você vai conseguir se virar, não vai morrer de fome, vai conseguir pedir informação, enfim. Que é importante. Então, esse que é o nível, né? E Uhum. aí você tem alguns exames que são permitidos pelo governo, que é o CELI, da Università per Stranieri di Perugia, o CILS, que é o da Università per Stranieri di Siena, o PLIDA, da Società Dante Alighieri, e o CERT.it, esse a gente não fala muito porque ele quase não é aplicado no Brasil. Não, acho que ele é aplicado em um lugar só. É de Roma 3, esse aí. Tá. Eu nunca, olha só, eu sempre, quando eles fazem preparação, eu penso sempre chili, cheers, né? Lida bem pouco. Agora esse aqui eu não tinha nem Esse ouvido. outro a gente nem fala. Não, a gente nem fala, realmente. Não sabia nem da existência dele, olha só. Pois é, Pensa. são esses quatro. E esses dois primeiros realmente são os mais procurados, assim. Sim. Isso. Aí seria o Celli 2, que é o B1, ou Exato. então o Chils 1, que é o Exato. B1 também. E aí, alguns exames, que é o caso do Celli e do Chils, por exemplo, fizeram um módulo cittadinanza, que é um módulo mais. É um tipo de exame. Assim, em alguns aspectos ele é mais simples, em outros aspectos ele é mais complicado. Então, muita Hum, gente às vezes fala, eu vou fazer o Cittadinanza porque ele é o mais fácil. Não necessariamente, tá? E tem algumas coisas, assim, algumas vantagens, algumas desvantagens de fazer. exato. Exatamente. E tem muita dúvida também sobre isso. Tipo, qual o exame que eu vou fazer? Qual é o mais fácil? Justamente Uhum. eram as perguntas que eu pensei. E qual é o mais fácil? Não, não tem o mais fácil. Não tem. É, Não tem jeito de você, vou fazer o cherry porque é mais fácil. Não. não. Tipo, uma coisa, é um B1. Vai, agora vamos falar sobre a estrutura. Eu quero saber, quero que Uhum. você conte pra gente como que é a estrutura das duas provas e por que que não tem o mais fácil entre os dois. Bom, não tem o mais fácil, primeiro porque todos eles têm o mesmo nível de italiano que é cobrado, que é o B1. Então, Exato. isso aí já diz que não é que tem um exame mais fácil. O grau de dificuldade ali é o mesmo, né? O tipo de Exatamente. cobrança, ele pode ser diferente, assim, né? Ele é diferente, na verdade, as questões são diferentes. Mas não significa que um é mais fácil do que o outro, por exemplo. Eu gosto de falar com o pessoal para escolher com base na localidade, onde a pessoa mora e onde que é aplicado o exame, onde a pessoa mora. Porque na maioria das cidades vai aplicar um ou outro. Dificilmente você vai encontrar uma cidade onde tem os dois exames. Então eu falo normalmente para escolher o exame com base na localidade onde mora. E se a pessoa, por um acaso, for muito sortuda e morar num lugar que tem os dois exames, eu falo para escolher de acordo com a data, aquela data que for mais conveniente, assim, porque eles são aplicados em épocas diferentes. E aí a Uhum. estrutura, ela vai ser sempre dividida, ela vai ser dividida um pouco diferente, tá? Porque assim, você tem a cobrança da parte do ascolto, da leitura, da fala, da gramática e tudo mais. Só que no Celli, por exemplo, a prova escrita ela é dividida somente entre ascolto, leitura, escrita. A parte da gramática mesmo, ela tá ali, misturada nessas. Quem já viu a prova, a estrutura, tem algumas coisas que são Isso. gramaticais.
Na compreensão, eles vão, por exemplo, quando eles deixam o espaço para você colocar o verbo Uhum, ser, já lá é gramática. Você tem que saber a isso. gramática. Mas é porque no Celli, no B2, por exemplo, você tem uma prova inteira para gramática. Então, essa é a diferença do B1 para o B2. No B2, você já tem a separação certinha: a prova de leitura, a prova de compreensão oral, a prova de gramática e a prova de escrita. No TILS, você tem essa separação certinha, desde o B1. Você já tem uma separação para cada prova. Uma questão que eu acho que é uma diferença que eu acho que é muito grande entre os dois exames é porque, assim, o Celli, ele é separado como se fossem duas provas, a prova oral e a prova escrita. Dentro da prova escrita, você tem três provas ali, que é aquela coisa da compreensão oral, a escrita e a leitura. Enfim, dentro dessa prova escrita, você tem que tirar um mínimo de pontos somados ali dentro. Não importa quanto você fez na leitura, não importa quanto você fez no ascoito. Você tem que atingir o mínimo de 72 pontos em 120 pontos. É isso. E o mínimo na prova oral. No TILS, você tem que atingir um mínimo em cada uma das provas. Você tem que atingir um mínimo na leitura, um mínimo na compreensão oral, um mínimo. Enfim. Então, isso aí já torna o TILS nesse aspecto, tá? Porque tem outras vantagens também que o Celli não tem. Enfim, ele já torna mais tranquilo, por exemplo, o TILS mais complicado nesse sentido de você ter que ter um É, mínimo em cada prova. Se você não se garante, por exemplo, na escrita, aí já complica um pouco, né? Se você não se garante ali no ascoito, aí complica também. é verdade. E essa é uma coisa também que é bem difícil para quem talvez. Ah, eu sou perfeito na escuta, eu consigo perfeitamente dizer tudo, mas nunca para a escrita. E aí acaba que, tipo, você se dá muito bem no ascolto, mas na escrita quase nada. Isso, Tem que treinar todas as habilidades, não pode tem. só ser uma. Igual, não pode Uhum, muito diferente a preparação entre, por exemplo, a maioria dos meus clientes fazem preparação para morar na Itália. Essa é uma coisa. Agora, os seus são todos, imagino que sejam todos para a prova. E é totalmente uhum, uma preparação. Porque isso. você vai se focar para passar a prova, né? Então, talvez não vai aprender muito a conversa, não vai focar muito na conversa do dia a dia, mas vai ter que desenvolver todas as habilidades, né? Que é uma coisa que Uhum, não sempre fica clara para as pessoas, eu acho. isso. Muito sabe É. que você E tem uma diferença também entre o próprio público que me procura. Eu falo que eu tenho dois públicos, assim, tem vários públicos diferentes, porque tem o povo de estudar, o povo da cidadania, mas, por exemplo, dentro do pessoal da cidadania, eu tenho dois públicos diferentes, que são bem distintos, que é o público de brasileiros que está morando no Brasil e que vai fazer o exame no Brasil e que nunca morou na Itália e começou a aprender italiano para fazer a prova. E tem o público de brasileiros que já mora na Itália, que é o sim, público que já está aqui falando italiano, às vezes nunca teve um estudo formal da língua, mas que já está falando italiano e se vira no dia a dia e precisa fazer a prova. Para o pessoal exato. que mora aqui na Itália, a prova oral é muito fácil, porque assim, é muito mais tranquila, porque é coisa do dia a dia deles. Eles conseguem falar muito tranquilamente. Agora, eles têm muito medo da parte de redação, por exemplo, na parte escrita, porque eles não têm costume de escrever muito. Agora, quem está no Brasil, normalmente se garante na parte escrita e tem muito medo da parte oral, porque não tem oportunidade de falar. Então, assim, são dois públicos muito diferentes. Verdade, verdade, isso é verdade. Eu tenho cliente no mundo todo, né? Depende muito. Tem na Irlanda, muitos na Uhum, Irlanda, Inglaterra. Eu tenho, tinha, né, o meu ex-aluno de Singapura, olha até lá, chegou. Mas é muito diferente, é verdade, a habilidade de quem já mora na Itália comparado uhum, com a pessoa que nunca foi, que nunca ouviu o italiano. Então tem essa distinção bem forte, é real. E como você falou, assim, quem mora no Brasil, quem nunca teve um contato direto com o italiano, acaba sendo melhor na parte de escrita, de redação que fala, né? Que você falou essa palavra. Acabei de uhum. aprender. Sim, sim, né? É a produção escrita, a redação. Produção muito boa. Não sabia dessa, não. É, voltando no assunto, que eu escrevi todas as perguntas no meu computador para não esquecer de nenhuma, porque eu falei, eu não vou esquecer, que todo mundo me
eu quero tirar todas as dúvidas. Além de lugar onde eu vou fazer a prova, que tem que ser na Itália, não tem que ser na Itália, é melhor fazer na Itália ou eu posso fazer no Brasil se eu estiver no Brasil? Qual é o melhor? Muita gente pergunta isso mesmo, fazer na Itália, fazer no Brasil, quem tem essa possibilidade, né? Tem a prova Tá. aplicada no mundo inteiro, assim, no mundo inteiro você encontra. E como saber? Entra no site da universidade que aplica, vai lá na parte do exame, e aí vai estar lá o local, vai aparecer um mapinha lá, ou então um arquivo em PDF, que, com todos os lugares que aplicam no mundo inteiro, né? E com relação a fazer no Brasil e fazer na Itália. Isso aí eu não consigo bater o martelo de falar onde que é mais vantagem. Por quê? Porque, por exemplo, o TILS, como é que a aplicação da parte escrita, sim, vai ser igual em qualquer lugar, basicamente, né? Porque você não vai ter a correção ali na hora. A parte oral, o TILS também vai ser corrigido em Siena. Eles gravam, os aplicadores, eles gravam um arquivo da parte oral e enviam para ser corrigido. Tudo é corrigido em Siena mesmo. O Celli, ele tem uma outra particularidade, que a parte oral, ela já é corrigida pelo próprio aplicador, que também é um examinador. Ele mesmo já vai colocar ali a nota da pessoa. Então, assim, eu não posso falar qual que é mais fácil você fazer na Itália ou no Brasil. Tem gente que acha que fazendo no Brasil vai se sentir mais seguro, porque mesmo que não possa falar português, mas que pode ser que a pessoa vai recorrer ali ao português no momento de desespero e a outra pessoa possivelmente ela vai acolher e tudo mais, e aqui na Itália pode ser que isso não aconteça, porque a pessoa não vai saber falar português, né? Então, assim, não tem como falar onde que é mais simples. Eu tendo a falar que é no Brasil por causa dessas questões para pessoa, para o psicológico mesmo, a pessoa se sente mais segura, né? Eu falo que o lugar mais fácil é onde você se sente mais seguro mesmo, vai de cada um mesmo. É uma prova, né? Então, toda vez que você tem que fazer qualquer tipo de prova, dá aquela, meu Deus, será que vai dar bom? Então, se você se sentir mais seguro fazer no Brasil, faz no Brasil, não muda nada. Não vale Uhum, mais a falha, não vale mais aquela feita, porque foi isso. perguntado também. Ah, mas vale a mesma coisa na Itália, no Brasil? É a mesma prova. Então, fica Uhum, tranquilo, pode onde você quiser. Você mora em Paris? Tem até lá em Paris. Pode fazer mais em uhum. Paris, na França. Pode fazer também. Então, depende muito. E, boa, gostei dessa pergunta, porque é super importante, que sempre perguntam isso. E vamos A diferença fazer. é que na Itália tem mais datas, né? Assim, no Brasil é aplicado em poucas datas no ano. Na Itália você vai encontrar mais datas. Então, assim, é só essa Verdade, mas questão mesmo. é uma pergunta que era a pergunta que eu tinha preparado, então adorei essa pergunta aqui. Quanto tempo tem que falar em italiano? E quais assuntos principalmente cobrados no exame oral? Uhum. É cerca de 12 minutos a prova. Ela acontece em cerca de 12 minutos. Você tem uma primeira parte ali que é. As partes que são. Eu vou falar do Celli, tá? Que é o que eu tenho mais familiaridade, mas pode se aplicar ao TILS também em muitos aspectos. A prova ela é dividida entre duas perguntas. A primeira vai ser uma análise de uma imagem. A pessoa vai ter que analisar uma imagem, vai ter que descrever aquela imagem. Agora, a segunda já a pessoa vai ter que falar ali sobre um cômpito comunicativo, que é o que é um diálogo que vai acontecer. Vai ter uma situação que vai falar, você é uma amiga sua, você passou, sei lá, isso aconteceu mesmo, foi uma questão de prova real. Você foi passar as férias na casa de uma amiga e essa amiga, ela não parava de trabalhar um minuto, ficava só ali no computador trabalhando. Dê conselhos a essa amiga para trabalhar menos, enfim, para aproveitar mais a vida. Caiu isso, assim. Então, é esse tipo de coisa. Você vai ter que imaginar que o examinador ali é a outra pessoa e você vai ter que conversar com o aplicador como se ele, enfim, imaginar aquele diálogo acontecendo. São duas questões, que são essas duas, né? E a questão é o seguinte, que antes de começar tudo, tem uma pequena apresentação. O pessoal vai perguntar, pedir, fala um pouquinho de você, enfim. E é legal que você fale, é legal que você saiba falar. Eu sempre treino muito isso com os meus alunos, que é ter a apresentação pessoal na ponta da língua. Por quê? Ela não vai ser avaliada, o que vai ser avaliado, pelo menos no Celli, ela é avaliada somente a parte da descrição de imagem e a do diálogo.
a parte da apresentação, ela não necessariamente ela é avaliada. Mas se o aluno chega lá e já começa não consegue responder as informações básicas sobre ele, imagina, você chega para fazer uma prova, a primeira pergunta que fazem para você, você fica e não consegue responder, aquilo afeta seu psicológico e pode colocar tudo a perder. Então, mesmo que não seja pontuada essa parte, eu gosto de treinar bastante com o pessoal. Até para o examinador ficar mais, não sei, né? Enxergar aquilo com mais boa vontade também. Tá, muito importante, porque, assim, saber se apresentar é o básico do básico. Eu preparo desde a Uhum, primeira aula experimental, já ensino como você fala uhum, mesmo, se apresentar. Se você não souber fazer aquilo, vai dar uma impressão terrível. É verdade. A pessoa vai te olhar e sim. dizer: a pessoa está fazendo uma prova B1 e não tem um conhecimento A2. Uhum, Já está de um jeito diferente. Então, isso vai ser parte da prova e coisas assim, do dia a dia mesmo. Então, restaurante, isso. começa no restaurante. Eu sou o garçom, você é a pessoa, vamos conversar, vamos ter um diálogo. Uhum, Exatamente. Essas coisas aqui são os tópicos específicos, é. verdade. Mas são coisas do dia a dia, não são coisas que Sim, não tem nada sim. Eu gosto de com falar que o nível B1, além de falar que é o nível do se vira, ele é o nível do cotidiano, assim. Que é o italiano cotidiano, é o que você precisa saber para viver na Itália, assim, para começar uma vida na Itália. Não à toa o governo escolheu justamente o nível B1 para colocar como teste, né? Assim, porque é o básico que você precisa para começar uma vida sem ter problemas assim no início. A partir do nível B2, que eu também preparo o pessoal para o B2 para estudar na Itália, e não, aí você já tem que dar opiniões, tem que construir argumentos um pouco mais complexos e tudo mais, que aí já é um nível mais acadêmico. Mas até o B1, assim, é bem cotidiano mesmo. Exato. E, assim, é necessário você ir para a Itália e saber falar o idioma, né? Que é uma coisa que eu vivo falando, que a gente na Itália não fala inglês. A menos que você vá Uhum. lá para Roma, para Turim, talvez em Turim tenha pessoas que falam inglês, não sei, na Tem aqui, verdade. tem bastante, tem. Porque, assim, eu sou de Milão, mas não sou da cidade de Milão, sou do interior. Uhum. Então, no interior Uhum. lá, inglês é zero. É só italiano mesmo. Então, você, para morar na Itália, precisa de um italiano e é o mesmo que eles pedem para a prova. Não vai, eles não vão perguntar para você de, sei lá, fazer um poema na hora ou traduzir Dante Alighieri, que tá até italianos não sabem fazer, garanto, que eu dou aula para italiano na pânico total, não, juro. Mas enfim, é isso. Então, gente, é uma prova, não é difícil, porque muitos perguntam para mim: "Ah, é uma prova complicada, né? Deve ser muito difícil". Você acha difícil? Porque para mim, nativa, não é muito difícil, tem que ter uma preparação boa. Mas eu quero Uhum. saber de você, o que você acha? É difícil essa prova? Não, não é assim. O pessoal consegue chegar nesse nível. Claro, tem que ter dedicação, né? Não vou falar que vai aprender em 2 meses também, né? É claro que a pessoa tem que estudar, já é outro tópico aí, né? Aprender em X meses. A pessoa tem que estudar e tudo. Ela E principalmente, enfim, entender como funciona a estrutura da prova. Eu gosto de falar que o estudo para exame de proficiência é baseado em 3 pilares, que é o conhecimento da língua naquele nível que é pedido, o segundo é conhecimento da estrutura da prova, porque não adianta nada você ser super fluente, chegar lá, não saber que a prova tem um tempo certo para acabar, e aí não dá tempo de você fazer tudo, você fica fazendo a coisa mais complexa do mundo, o texto mais complexo, acabou o tempo, tem que entregar, já era, e perde a prova. Então, conhecer a estrutura. E o terceiro pilar, que é importante, é prática. Pegar provas antigas que tem disponíveis no site da universidade, tem sempre disponível, faz as provas antigas e treina com base na prova. Então, assim, você tendo isso, tá meio caminho andado, assim, não, quase todo andado, na verdade. obviamente, né, tem o estresse da prova, que é uma coisa É, considerável. sim, Pessoas que são sim. superadas e chega lá e dá aquele, meu Deus, não É. passa. Eu Mas tenho quanto mais você conhece a prova, menos estressado fica também. Ajuda muito, porque se você chega lá para fazer a prova e não conhece muito, é pego de surpresa e tal, aquilo tudo influencia, né? Se você já chega sabendo exatamente o que que vai ser cobrado, já adianta muito, né, no psicológico mesmo. Com certeza. Não, absolutamente, isso é verdade. Você fica muito mais tranquilo. Você sabe o que você está Uhum. esperando. Uma Sim. coisinha
Foi perguntado aqui se a live. Aqui, ó, eu não vejo nada. A live vai ficar. Vai ficar nos dois perfis. Eu dei um jeito para tipo, Uhum. colaborador. Vai ficar Sim, os dois. Adorei isso, me senti tipo, super tecnológica, amei. Nossa, fui mostrar pro amigo, eu falei, nossa, olha o que eu descobri. Ele falou, você não sabia? Não. Enfim, voltando. Então, já que falamos sobre isso, vamos falar sobre em quanto tempo eu vou conseguir fazer a prova. Quanto tempo eu tenho que estudar o italiano para fazer a prova? É a típica pergunta que fazem para mim. essa é a pergunta que todo mundo faz e a resposta que todo mundo odeia. Exatamente. Que é o depende, o famoso depende. É, Porque não dá para falar, né, gente? Assim, depende da dedicação, depende de quanto tempo você tem disponível, depende, sei lá, se você já teve contato com o italiano, depende de muita coisa mesmo, assim, de como você está estudando. Eu tenho alunos que começaram a estudar e, tipo, menos de 6 meses fizeram a prova do B1 e passaram. Eu tenho alunos que, sei lá, em 9 meses ainda não estavam se sentindo preparados. Mas eu gosto de falar assim, coloca aí uma margem de, tipo, de repente 1 ano, no máximo ali, 1 ano e meio e tal. Se você estudar com foco, e tudo é possível, né? Tem gente que passa com até 6 meses, mas eu não posso falar se, um tempo mínimo, um tempo máximo também, não, tudo vai depender mesmo. exato. Não faz sentido falar, prepare a prova em 6 meses. Não, porque talvez o aluno X fez a prova em 6 meses, mas o aluno Y já demorou 7, 8. Eu não posso Uhum, falar. Depende sim. de você, depende do. Infelizmente, essas coisas dependem do professor, como eu costumo sempre falar. Depende do professor, porque um professor com um método bom, desculpe, com um método bom, com um método que sabe se adaptar ao aluno, que sabe ensinar como preparar uma prova, perfeito, mas depende muito do aluno, porque pode ser o melhor professor da Terra, do universo, mas se o aluno não quer se esforçar, Uhum, infelizmente, tem isso, não dá, não sim. tem como. Salva a live, claro. Tá Sinal de que ficando, estão gostando, né, da live. tô ficando muito feliz. Na verdade, essas eram todas as perguntas que eu tinha para você. Você quer falar alguma coisa específica que eu não mencionei? Alguma coisa que, Uhum. olha, me focar nesse ponto específico? Talvez a parte da faculdade que você falou, do B2. Deixa eu só colocar aqui para carregar, porque senão ele vai descarregar só um minutinho aqui. Pronto, coloquei. É, Esqueci de colocar antes de começar. Bom, eu gosto de falar também da questão da preparação com antecedência, porque essa é uma questão que acontece demais. A pessoa me procura e fala: preciso fazer o exame daqui 2 meses. Ah, você já estudou italiano? Não, nunca estudei. não. Tá à espera de um milagre, né? Vou fazer 5 aulas por semana, não tem nada a ver. Infelizmente. Exato. Então, assim, eu acho que é importante também ressaltar algumas coisas. Eu apertei coisa que eu não devia. Gente, tia mexendo em tecnologia é outra coisa. Não, é. Bagunço tudo aqui mesmo. O que eu queria dizer é a questão da preparação com antecedência, porque a pessoa vai fazer o exame, ela tem que ver quando que é aplicado o exame. No Brasil é 2 vezes por ano. O CELI, por exemplo, é em junho e novembro. Só em junho e novembro. O É. TIES, o Standard, que é aquele o B1 clássico, é maio e dezembro. Aí, ok, tem o módulo cittadinanza, que ele é aplicado mais vezes por ano, mas não passa de 4 também. 3, 4 vezes por ano. Então, tem que se preparar com antecedência e também tem que levar em consideração que o resultado demora 3 meses para sair. Então, assim, você tem que saber que o certificado, mesmo se você fizer a prova daqui 2 meses, o certificado vai demorar mais tempo para sair, né? Então, enfim, tem toda essa questão. A pessoa tem que se preparar com antecedência, já para pensar em fazer o exame daqui a não sei quantos meses ali, tudo, e saber que depois de 3 meses sai o resultado. O módulo cittadinanza sai antes, se eu não me engano, são 45 dias. Mas o Standard, que é o CELI, e o CILS Standard saem com 3 meses.
E É aí também muito. tem outras coisas a se considerar também, que é a questão do poder repetir a prova, né? O Felipe do Italiano Sem Mistério falou isso quando não atrasa. Pois é, Que porque demora. atrasou o último. A Clícia estava falando justamente sobre isso ontem. A burocracia italiana, gente, vocês acham que no Brasil é ruim, né? Tá bom. Tô aqui passando raiva, aqui respirando fundo para não desistir, porque assim, tá difícil, questão dos documentos. Nossa. Enfim, desculpa. Tem É, uma... tem a questão do. Hum, Tem a questão de repetir, né? A parte que você errou. O que acontece? Essa é uma vantagem de fazer o standard e não o cittadinanza. Por quê? O CELI, ele é dividido, como eu falei, em escrito e oral. Se você não consegue a pontuação necessária do oral e consegue na escrita, você pode voltar na outra aplicação para fazer somente a oral e pagar só parte da prova. O TILS é a mesma coisa. Se você não consegue a pontuação em uma prova determinada, você pode voltar e fazer aquilo ali. O módulo cittadinanza, não tem isso. Se você erra uma questão, não pô, conseguir a pontuação naquela prova, tem que repetir tudo, paga tudo de novo e é isso aí. Então, assim, e também só serve para a cidadania italiana mesmo. Então, se a pessoa tem vontade, de repente, de morar na Itália, eu já indicaria fazer o standard, porque, ok, não é todo emprego que pede um certificado de proficiência, mas vai que acontece de ter que é. apresentar para alguma coisa. Se for o cittadinanza, já não serve, né? Tem que ser só o standard mesmo. Não, e Então, outra, é uma preparação. Quando você se prepara para qualquer tipo de prova, você já vai melhorando o seu italiano. Então, sim. assim, para fazer um standard do que você, um italiano. Super concordo com isso. Super concordo. Tem algumas perguntas aqui, e eu tô com medo de desligar essa live, gente, que pânico, mexendo aqui. Agora, se não passar em uma prova, pode remarcar em quanto tempo? Ah, depende. Ah, você pode fazer a próxima. Quando abrir a próxima, já pode fazer. Mas é igual eu falei. Se for o módulo standard, que é o clássico, você pode repetir a prova que você não consiga a pontuação necessária. Se for o cittadinanza, você tem que repetir tudo. Perfeito. Era isso. E a próxima aqui, o cittadinanza é só para quem tem poder tirar. Eu não entendi a pergunta. Eu também não entendi. Se você perguntou sobre Ah, quando fazer o cittadinanza. Oi? eu acho que a pergunta é se você tem a cidadania, você pode fazer o cittadinanza. Eu acho que é isso a pergunta. Eu acho. Assim, qualquer um pode fazer o exame de proficiência. Qualquer um. A questão é que o cittadinanza, o módulo cittadinanza, vai servir somente para cidadania italiana. E eu tô falando aqui, gente, é sempre por matrimônio ou residência, tá? Descendência não precisa de exame de proficiência, não. E quem fizer o nível, o standard, pode usar para qualquer coisa, assim. Então, enfim, acho que não tem motivo para fazer o cittadinanza se você não vai fazer o processo da cidadania, porque ele só vale para isso, né? Exato. E peraí, a última pergunta que eu vi. Onde que você faz o exame na Itália aqui? Onde faz essa prova? Em todas as cidades praticamente tem aplicação. Basta entrar no site de quem elabora a prova, que é a Università per Stranieri di Perugia, que elabora o CELI, e a Università per Stranieri di Siena, que elabora o CILS. Você entra lá e vai lá em local de prova, enfim, na sede de exames, e aí você entra lá e vê onde que é aplicado. Porque assim, não dá para eu falar onde que é aplicado na Itália ou no Brasil, porque isso também muda o tempo todo. No Brasil muda muito, assim, então tem que ficar sempre de olho lá mesmo. Exato, exato. Você dá uma olhada no site, tem tudo, tudo. Tem provas antigas que eu, inclusive, uma vez que você, eu vou falar para os meus alunos, né? Uma vez que você chega num B1, gramaticalmente, capacidade de conversação, etc. Aí você já vai fazendo a preparação só da prova. Então pega a prova, vai fazendo prova antiga. Uhum. E tá tudo no site.
uma das duas universidades que a gente mencionou. É só entrar, realmente. Isso. Tem tudo lá E vai dentro. treinando italiano, já entra no site, já vai entrando treinando italiano, porque tá tudo em italiano. Mas assim, hoje em dia também tem a questão de colocar, dá para traduzir a página também, né? Colocar lá em português, se a pessoa, enfim, não tiver familiaridade com a língua, é bem tranquilo. Sim, é bem de boa, super tranquilo. Bom, eu gostei demais. Vamos ver. Pergunta. O valor da prova é o mesmo em todo lugar? Saberia dizer uma média em euros? Então, é na média de 100 euros o É, exame. Alguns um pouco menos, alguns um pouco mais, mas vai ser uma média de 100 euros. E para fazer no Brasil, você vai ter que considerar duas coisas que podem alterar o valor da prova, que é a cotação do dia. Então, depende da cotação do momento, né? A gente sabe como é que tá, né, flutuando muito aí. Aí, R$ 960 em BH. Pois é, tem a cotação e tem também a taxa que a própria escola aplica, né? O lugar que aplica, aplica as próprias taxas, além do valor da prova. Então, não dá para falar quanto que é em cada não, lugar, porque é muito diferente. exatamente, não sabemos. Aqui, ó, foi R$ 960, estou pensando em euro. Acaba sendo um pouquinho mais caro comparado com 100 euro básico, que geralmente é legal. Isso. Não sabemos, depende muito do lugar, da escola. Cada um faz o próprio preço. Mas assim, não vai Isso. ser 500 euros, nunca. Isso nunca. É 100, Uhum. 120. Vamos ver o Pois segundo é. aqui. Tem uma outra pergunta. Qual site? É o site das universidades que a gente estava mencionando anteriormente. As duas Isso dá. Se você digitar lá no. Aparece assim, bem fácil, assim, digitar lá no Google Teams, Siena. Coloca Teams, Siena, ou então coloca Celli, Perugia, que aparece o site. É bem tranquilo, assim. No Google dá pra achar bem fácil. sim, sim. É bem claro também, eu acho, assim, o site. E dá para traduzir, igual você falou, né? Ah, É. tá tudo bem. Tem um negocinho lá, aperta, traduz, dá para entender. Super de boa. Vamos ver se tem outra pergunta. Ela falou aqui, Biuno Cittadinanza, que foi 960. O Standard era mais barato. Gente, chocada. Eu não sabia que o Cittadinanza era muito mais caro, assim. Também não, eu pensei que era o contrário, né? Porque é um exame muito menor, muito menos tempo que você vai fazer, muito. Não Então, faz muito sentido ele ser mais caro, não, mas tudo bem, não, né? Quem sou eu para questionar também? abre até portas, assim, para você. Então, assim, É, logicamente seria melhor fazer um standard. Não sei. sim, sim. Aí 650. Vitória, 650. Pois é, esse é o valor que eu vejo o Celli sendo aplicado. É, O Celli. Ah, geralmente foi o Titadinanza que foi esse valor. Pois é. deve ser pela alta procura. Olha, eu não sei. É, Um outro ponto negativo de fazer o titarinança, exatamente. sim. Eu Não, e também. tem, assim, tem alguns outros também que eu falo, ainda mais para quem mora no Brasil, né? É, o vocabulário que é cobrado no Cittadinanza é um pouco diferente do vocabulário que é cobrado no Standard, porque é um vocabulário, um léxico muito mais voltado para a vida da pessoa da Itália. Então vai vir vocabulário muito relativo ali, como coleta seletiva, resolver alguma coisa na prefeitura, sabe? Fazer coisas assim do dia a dia. Vai vir esse tipo de vocabulário no módulo Cittadinanza. Então, assim, ele é vendido por ser um exame, vendido como um exame mais simples, mas eu, particularmente, eu não acho ele tão mais simples assim. Ele é menor, mas assim, não acho ele tão mais simples, não. É claro que, assim, quem já fez inscrição para o Cittadinanza também vai fundo, estuda, faz, arrasa na prova, né? Mas, porque ele também, não é porque ele, tô falando isso, né? Porque ele não é difícil, né? Ele não vai ser difícil. Mas, se fosse para eu escolher entre o Standard e o Cittadinanza, eu escolheria o Standard. Mas Sim, preparo o pessoal para o Cittadinanza também, o pessoal lá faz e consegue fazer o processo. exato, exatamente. Então, assim, eu também, Cittadinança, eu não curto muito, até porque é realmente assim, ele abre muito menos portas para você. Então, acaba sendo realmente bem limitado. É isso. Sim. Mas preparação, dá para fazer dos dois.
mesmo tendo um vocabulário diferente, coisas que pede até diferente também. Mas mesmo assim, com os dois, você consegue tirar sua cidadania para matrimônio super tranquilamente. Então, pode ir. Exatamente. A sua parede é maravilhosa. Ai, você que Ah, pintou? foi eu que pintei, sim. Nossa, Aquelas. linda! Gente, tem que fazer aqui, ó, aqui, tudo branco, credo. Olha que eu vou, hein? Na hora de entregar o apartamento, eu que lute pra pintar de volta, né? Da cor que era, tudo bem. Para você pintar de volta? Não. É, não pediram porque eu não vou entregar ainda, mas se pedirem eu vou ter que pintar. Eu que lute depois, né? Não, Lina, acho que é pra você deixar assim, viu? Eu acho. Gente, uns 15 minutinhos até o final da aula. Da aula. Aí eu tenho com essa palavra aula assim, até o final da nossa live, porque ela para depois de 1 hora, automaticamente. Se vocês tiverem pergunta, por favor, deixa uma pergunta aqui, aí a gente vai respondendo. Porque senão, para mim, podemos já encerrar. Eu tenho mais perguntas que meus alunos fazem que eu queria esclarecer aqui. Então, vamos deixar uns 5 segundinhos aqui para as Sim, perguntas. quem quiser perguntar algo. O pessoal pergunta muito também, é uma coisa que eu lembrei de falar, porque assim, igual eu falei, tem B1, B2, C1 e C2 e tal. Aí o pessoal pergunta, se eu fizer o B2, ele também vale para cidadania? Vale, tá? Ele, assim, o mínimo é o B1, mas se você fizer o B2, o C1, C2, enfim, vale tranquilamente. Só não vale do B1 para baixo, né? Aí não, mas do B1 para cima vale. E o B2, ele é interessante para quem... Se a pessoa quer... Eu já tive casos assim, de pessoas que querem vir morar na Itália, que querem estudar na Itália, e já estão estudando italiano, precisa para fazer cidadania para o matrimônio, e aí já faz o B2 de uma vez, porque ele normalmente ele é exigido para entrar nas universidades. Para a pessoa que fez, por exemplo, a pessoa que estudou a vida inteira no Brasil, para entrar numa universidade aqui na Itália, normalmente eles pedem o conhecimento em nível B2 e aí pede o exame de proficiência. Eu, para fazer a pós que eu fiz, por exemplo, eu tive que apresentar o meu certificado B2, porque eu tinha estudado no Brasil. Que depende, na verdade, da universidade. Depende. Foi perguntado isso para mim ontem também. Eu falei que depende muito, porque tem algumas que não pedem. Só que assim, se Isso. você não tiver um B2, você não se vira nunca na faculdade de É, Itália. Possível. assim, depende muito. A universidade não pede, tem universidade que aplica o próprio exame, que aplica uma prova para o professor fazer. Exato. A maioria que eu vi realmente pedia o nível B2 ali da prova. Então, Sim. assim, depende. É igual eu falo, gente, depende tudo do edital, tem que ler, né? O bando, tem que ler tudo, assim. Então, Eu vi, eu vi com alguns alunos meus também que estão fazendo faculdade. Se você tiver cidadania italiana, você é considerado como italiano. Então entra uhum, sem prova. Mas assim, uhum. você não vai conseguir se virar nunca se você não tiver o Sim, nível. sim. Então, assim, ou faz uma faculdade em inglês, né? Que tem também essa possibilidade. Isso, tem. Então, é de boa. Amém, Elaine. Ai, obrigada, gente. Que carinho. Grazie mille. Grazie mille. Aqui, ó. Você sabe qual é aplicado em Milão? Não sei. Eu acho que o Thierry tem em Milão. Mas não sei Deve ter. Não, com certeza tem, assim, os porque dois. Milão, é uma cidade grande, né? Mas é Uhum. aquilo, entra no site lá da universidade que aplica, né? Ou Celli, ou Chiles, dá uma olhada lá, que aí fica bem, bem mais fácil, assim. Exato, exatamente. E tem mais perguntas? Podemos encerrar a live? E para mim, foi Se quiserem maravilhoso. só perguntar, se quiserem continuar a conversa também, em outro momento também, mandar mensagem, pode me procurar, tô lá no Instagram também. Exato. Algumas universidades, é isso aqui também, verdade. Algumas universidades pedem nível B2 mesmo para italiano, se você não Uhum. é escola superior, que é a última parte do ensino médio, né? Deve ser para vocês. Isso. E se você não tiver feito aquilo ali na Itália, aí tem que fazer a prova assim. É verdade, é verdade. Uhum. Acho que funciona em todo lugar, mais ou menos dessa forma. Depende, né, do lugar. Exato. Perfeito, gente. Eu adorei a live com você, viu? Já vou começar Também a te adorei. com 10 minutos com medo da live encerrar e não te agradecer. Então, superou minhas expectativas foram Ah, totalmente erradas. Foi incrível, que assim. fofa.
interagindo, gostei muito, fazendo pergunta, sabe? Isso é muito importante. E também é bom porque a gente conseguiu realmente passar as informações. Você foi incrível, Uhum. realmente, Obrigada. foi muito bom. Passamos todas as informações certinho. Foi uma live informativa porque tem tanta dúvida que realmente, Uhum. às vezes, nossa, eu falei, não, precisamos fazer isso, porque nem adianta fazer um vídeo, vamos fazer uma live inteira. A live Uhum. fica salva para deixar realmente tudo claro. Clícia, eu te agradeço demais, porque foi muito bom. Realmente, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Adorei o convite, adorei estar aqui para compartilhar um pouco, porque eu sei que é um conteúdo que, né, enfim, é difícil, o pessoal às vezes descobre que precisa fazer o exame e fica perdido e tal, então é bom, né, passar esse tipo de informação. Então, eu queria agradecer também a presença de todo mundo. Vocês me encontram lá no meu perfil, né? E quem veio aqui também pelo meu perfil, que apareceu ao vivo lá, sigam a Chiara também, que ela tem um conteúdo muito legal. Especialmente aí para quem quer praticar um pouquinho ali o ascolto, tem muito conteúdo italiano mesmo e tal, vocês vão adorar. Porque pode não parecer, mas ela é italiana. Parece brasileira, mas é italiana. Eu sou, gente, mesmo, viu? É por isso que às vezes a gente que nunca fez a prova, que nunca vai precisar, tem muita coisa que a gente não sabe. Por isso que eu falei, eu vou perguntar para a Clícia. Gente, em relação de é difícil a prova, gente, para mim não é. Nunca vai ser, porque é bom, foi ótimo. Gente, obrigadas demais. Nós iremos fazer outras lives, a gente vai bloquear Uhum. daqui a 9 meses, porque não decidi quando, mas obrigada mesmo. E não esquecem de seguir ela. Pra mim, você tá aqui embaixo. Não sei se eu tô em cima, mas é. Não esquece de seguir a Clícia. Celi Fatile. Já podem ir lá seguir ela, que ela é maravilhosa. Tá bom, gente? Obrigada. Um beijinho. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Nada. Tchau, tchau. Como que fecha aqui? Ixi, agora é difícil, hein?